acrescentar, vou botar o Rabicho. Ele perguntou assim, tá, mas é suficiente um impedimento de um ministro e o resto todo que tem que fazer todo o reposicionar as instituições no Brasil, restabelecer o equilíbrio institucional no Brasil. E o Rabicho que eu coloco é o seguinte, ok, conseguimos, as urnas vieram quentes, os senadores viram o recado das urnas agora e nós conseguimos mais, inclusive demover o Rodrigo Pacheco, ele bota em votação, o Tales acha que já tem voto suficiente, se for em votação secreta. Só um momento político. Tem um momento empichamos o inominável. E se o STF disser assim, nós não aceitamos, o que faz o Diogo Pacheco? Cai todas. Diogo Pacheco. Diogo Forjado, desculpa te ofender. Louco. Pior que só se eu chamasse de corintiano. Ou de Diogo Moraes. Evidentemente que, com toda tranquilidade, fiquei ofendido com a vossa comparação. Picolé de chuchu 2. Meu Deus do céu, Deus me livre. Olha, vamos por partes então. Jack Stripador, prometo não ser muito extenso. Primeiro, essa história de recado eleitoral. De novo, mesma forma, mesmos ingredientes, mesma receita, mesmo forno, tudo igual. Tiramos um Boulos em 22, um Boulos em 24 e esperamos tirar um pneu em 26. Não faz sentido. Então, mas 24 agora a direita venceu, o centro-direita. Algo mais desejável. Se a construção era vamos preparar o eleitorado para um candidato pragmático em 26, que não seja o Bolsonaro, nada melhor do que ter resultados pragmáticos em 2024. Portanto, o que eu estou dizendo agora, não estou dizendo depois que aconteceu para justificar o meu argumento. Antes do processo eleitoral, eu disse que, no meu entendimento, o objetivo do sistema nessas eleições municipais eram três. Primeiro, diminuir o poder de transferência do presidente Bolsonaro para representá-lo em uma opção mais ao centro. Dizer que o eleitorado está cansado dos extremos e vota mais ao centro. Centro-direita. Bolsonaro transfere mais voto onde o cara é mais de centro. Falei isso antes. Vamos construir essa ideia. Para tentar gastar a imagem do Bolsonaro durante o processo eleitoral. E o terceiro objetivo é pavimentar essa percepção para viabilizar uma candidatura que não seja dele em 26. Isso remonta a um teatro das tesouras. E para mim, isso também é um teatro para enganar os atuais atores políticos, que acham que tudo vai continuar como está em um teatrinho lá para frente, enquanto eles estão tomando verticalmente o poder, como nós comentamos agora há pouco. Então essa foi uma leitura prévia. Portanto, esse resultado das eleições municipais, a mim, não dizem nada. Eles só confirmam a ideia do sistema de vender um novo teatro das tesouras, que eu nem acredito que eles desejem de fato construir. Eu acho que eles querem consolidar o poder mesmo, mas é cada coisa a seu tempo. Então eu não consigo usar a eleição como referência de ponto de pressão. Com relação ao ponto que ele colocou, vai impeachment um ministro e os demais, e como é que fica? Olha, não dá para a gente olhar um ingrediente numa panela de pressão e avaliar o tempo de cozimento só para um item. Se eu tenho carne e batatas numa panela de pressão, ao mesmo tempo de pressão que amolece a carne, dissolve a batata. Eu não posso olhar só o Alexandre de Moraes. Nessa panela tem outros ministros, nessa panela tem o PT, nessa panela tem um plano de poder. Então não dá para a gente imaginar que um evento dessa proporção se desdobra de maneira isolada. Ele tem impactos colaterais e isso muda o ambiente. Então a pergunta que a gente deve se fazer é, uma vez iniciado o processo, como é que as coisas estarão no ponto futuro? É muito difícil de desenhar isso agora. O Lula estará em condições plenas de indicar alguém? Ele teve muita dificuldade de içar o Dino para o Supremo Tribunal Federal. Dino que não tem compromisso político com ninguém. O Dino que foi para imolar o centro pelas emendas. Eu avisei antes de ele ir para o Supremo. Falei, se vocês colocarem o Dino, ele vai investigar vocês pelas emendas. Quem é que está investigando pelas emendas? Muito bem. Então, a gente tem que começar a olhar as coisas num sentido mais amplo. Eu acho que o impedimento de um ministro do Supremo Tribunal Federal, caso ele dê andamento, eu nem digo que ele seja concluído, hein? Mas caso ele dê andamento, o mapa de impacto dele é suficiente para mudar o tal do diálogo que o Júlio tanto fala. É isso? Então, até para pensar em ter um diálogo, é preciso que o pedido de impeachment se movimente. Tem que se mover. Perfeito. Então, a gente tem que começar... Se o Gilmar Mendes disse assim, nós não aceitamos, vocês podem empichar, pode fazer o que quiser, porque nessa casa não tem medroso. Essa casa não vai aceitar isso, nós não aceitamos. Que é o que ele falou. Não. Perfeito. É o que ele falou lá atrás. Mas daí ele está dando, daí ele tá dando o cheque em branco para o impeachment acontecer depois, porque daí sim, eles estão assumindo mais ainda isso, querido, aquilo que eles são, professor. E haverá com o Jones para fazer isso até o só faltava não ter. Ah, bom, mas não tem tido eu mantenho. Tá bom. Eu falei, Júlio, e mantenho.
Se ele fizer isso, vamos olhar agora o contexto, porque as coisas não acontecem de forma isolada, lembra? Estão no contexto. Qual é o contexto atual? O Supremo Tribunal Federal brasileiro está exposto internacionalmente pelos seus abusos e pela sua arbitrariedade. Formalmente. Veículos de comunicação de esquerda nos Estados Unidos falam isso com todas as letras. Aliás, a última matéria do The New York Times do brasileiro de esquerda, Jack Nicas, deixou bem claro qual que é a operação do Supremo Tribunal Federal no Brasil atualmente. Além disso, eles mexeram recentemente com Marcel Van Hatten, que é um personagem político que, embora de direita, tenha livre trânsito na centro-esquerda e na centro-direita fora do Brasil, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. O próprio Michael Schellenberger, democrata, jornalista, é amigo do Marcel Van Hatten, o que dá visibilidade à ação arbitrária contra a voz de um parlamentar no púlpito do parlamento. Então, o contexto de pressão internacional é grande, inclusive porque o regime petista isolou-se diplomaticamente do resto do mundo, aliando-se a posicionamentos ditatoriais. Então, não há um apoio internacional como o PT teve, por exemplo, para retornar à cena do crime, nas palavras do vice. Então não há posicionamento internacional favorável. O panorama econômico é o pior possível, portanto não há interesse econômico de manutenção. Do ponto de vista social, dor no bolso e no estômago, e até aqueles que são de esquerda têm reclamado da situação do país, e a esta altura qualquer motivo é um bom motivo para movimentação social. Se não bastasse, do ponto de vista institucional, as Forças Armadas estão absolutamente sucateadas. Não têm recursos para nada, suas proteções burocráticas foram jogadas no lixo e há uma perseguição interna contra militares de alta patente. Portanto, há um nível de insatisfação natural pelo processo repressivo que as forças têm sofrido, financeira e institucionalmente. Do ponto de vista político, os políticos estão se vendo cada vez mais pressionados entre a mão que oferece as emendas e a mão que ameaça a cadeia. A mão que ameaça tem pesado muito mais do que a que oferece, e isso causa resistência. Há um medo de resistir, como disse o Cleitinho, mas se há o medo é porque há o desejo. Você não descobre o medo de algo que você não quer fazer. Então há já uma predisposição política a uma movimentação qualquer que seja. Então, neste cenário, se você move um processo de impeachment e o Supremo Tribunal Federal enfrenta a Constituição e a lei, e não só todo o amparo contextual que eu acabei de desenhar, aí nós vamos descobrir quem é que tem a maior condição de fazer valer a sua posição. Vale lembrar que a lei do impeachment 1079 já foi utilizada contra um presidente da República. É a mesma lei do impeachment que versa sobre o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, e é muito difícil julgar inconstitucionalidade e interesse próprio. Onde é mais fácil o Supremo criar um enfrentamento institucional direto com o Legislativo? Na anistia, na PEC do voto monocrático, ou no já praticado e consolidado impeachment? Portanto, o impeachment é o primeiro movimento de imposição institucional. O STF